Amém? Vamos ponderar um pouco aqui na palavra do Senhor, nesta hora, e o que me veio ao coração para ponderar convosco neste dia, nesta tarde, nesta boca de noite, é exatamente sobre o tema que é muito pertinente, o que é a ignorância dos homens a respeito de Deus. Se não fosse isso, se os homens não ignorassem ao seu Criador, ao único Deus, Criador de todas as coisas, teríamos realmente um mundo diferente. Mas interessante é que as pessoas ignoram a Deus e ainda querem culpar a Deus, acusam, ignoram os seus preceitos, os seus mandamentos, as suas instruções e querem cobrar de Deus perfeição na terra. Querem que Deus controle os acidentes, as rebeliões de pessoas que não querem saber de Deus, que não querem saber da palavra de Deus, que não querem respeitar e nem querem crer a Deus, em Deus. Então é realmente algo que não tem cabimento, não tem condições das pessoas querer se queixar e reclamar de Deus, como muita gente fica com essas perguntas, essas desculpas esfarrapadas, dizendo, porque se Deus existisse, como é que deixa acontecer isso, aquilo? Como é que deixa acontecer esses acidentes? Da ponte cair, do avião cair, da torre gêmea cair, de criança morrer, de não sei que, não sei quantos. São coisas que servem mais para adorar Satanás, esse tipo de comentário, porque não tem a mínima relevância. Pessoas que temem a Deus jamais comete esse tipo de comentário. Jamais. Porque sabe que Deus ama, Deus existe e Deus cuida, Deus ampara e Deus está no controle de todas as coisas, ainda no controle destes ignorantes, desses que lhe ignoram, desses que são também tido por ímpio. Os ímpios, eles são criados, reservados para o fogo, tá? Da ira de Deus. Portanto, não pense o ser humano que está na condição de questionar a Deus, de ignorar a Deus. Não está. Basta ele parar um momento em si e respirar fundo e reconhecer que este respiro não é ele que produz, ele próprio que produz. Esse respiro é dado por Deus. Amém. Ele não tem, ser humano nenhum tem a condição de questionar a Deus, de requerer de Deus alguma coisa. E o pior acontece, né? Por enquanto, vai chegar o dia de prestação de conta. Né? Esses que estão ignorando a Deus.
a respeito do ignorante. Mateus 22, 29, Jesus disse: estais equivocado por não compreender as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas querem que Deus se amoldem aos seus pensamentos, ao seu entendimento raso, entendimento raquítico, entendimento pobre, entendimento de uma mente pobre e quase vazia, e pendendo para diabólico, porque é carnal. Quer que Deus esteja ali, seja do tamanho desse entendimento de um ser humano passageiro, um ser humano que é hoje e amanhã já não é mais, que para morrer basta estar vivo. Como pode julgar o que é eterno, o que não tem começo e nem fim, o que é onisciente, onipresente, onipotente, que sabe todas as coisas, tem todo o poder e está em todas as partes? Como um ser limitado, como somos nós, limitado, pode ou se atreve querer questionar um ser ilimitado? Começa por aí. Jesus disse para aqueles homens que queriam pegar ele, que queriam pegar nele numa emboscada. Porque eles não creem na ressurreição dos mortos, então eles fizeram uma emboscada para Jesus, que tinha uma pessoa, que na lei de Moisés dizia que quem morresse sem filho, o irmão dele podia casar com a viúva e gerar um herdeiro para aquela pessoa, para honrar o nome daquela pessoa. E eles contaram que tinha uma mulher, uma família que tinha 7 filhos, e um casou com a mulher e não deu filho, morreu e casou, e até o 7. E agora, do outro lado então, já que ela tinha casado com os 7, os 7 morreram, ela também morreu, quem ia ser o marido dela lá no... Aí Jesus diz: vocês se equivocam por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus, porque no céu não se dão em casamento. Lá no céu serão como os anjos, nem se casam e nem fazem essas coisas, serão como os anjos. Ele disse: mas quanto à ressurreição, quanto a Deus e as pessoas serem vivas lá, nunca leste nos que está escrito que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e que Deus é Deus de vivo e não de mortos. Aleluia. Tá? Então, os homens deste mundo, porque aprende a ler 2 letras, um beabá, já pensa que pode interrogar ao Eterno. Ignorância. Mas é muito triste isso. Então, em Isaías 44:19, também ele vai dizer para nós como é que funciona. Alguém tentando questioná-lo. E Jesus já diz aqui a respeito dessa ignorância do ser humano. É muito grande. Isaías 44:19, vamos ver o que está escrito aqui em 44:19, o que está escrito? Louvado seja o nome do Senhor. Diz: nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão, para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e comi, e
faria eu do resto uma abominação e ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Veja, a inteligência do ser humano. E Deus está contemplando tudo isso. As pessoas ignoram ao Criador, que fez todas as coisas, criou todas as coisas, descreve aqui, não é por falta de aviso, não é por falta de conteúdo, não é por falta de explicação de uma carta, de um documento, que as pessoas não tenham o conhecimento de Deus. Não, porque está aqui a santa palavra de Deus discriminando tudinho, descrevendo tudinho, como Deus criou os céus, a terra, o mar, e como serve cada coisa, o sol para isso, a lua para isso, as estrelas para isto, como se planta, como se rega, como se colhe, como se cria cada coisa. Mas as pessoas não querem criar. Olha a inteligência deles. Não cai em si. Corta um tronco de pau ou um pedaço de pau, tira um bocado para fazer a comida, para fazer o pão, assa alguma coisa nele, e o resto faz uma imagem de um ser e se ajoelha diante desse pedaço de árvore. Isso é a ignorância abundante dos seres humanos. Terrível, terrível. E Paulo, o escritor de Atos, ele diz, 17, 29 a 30, eles não se dão conta que sendo, pois, linhagem de Deus, não devemos pensar que a natureza divina seja semelhante a ouro, a prata ou a pedras esculpidas pelos artes e pensamentos humanos. Não pode. Poxa, a nossa linhagem, né, de Deus, somos linhagem de Deus, como se deixar levar de que Deus é um ser morto? Como seria possível Deus produzir vida, sendo Ele inanimado, sendo Ele totalmente morto? Não teria, não tem condições. Então por que as árvores não seguem parindo o ser humano? Então por que uma coisa morta, um pedaço de pedra esculpido, não fala alguma coisa? Não tem o mínimo poder, não tem validade nenhuma, é só coisa do pensamento deles. O artista pensa que poderia fazer um Deus. Um Deus deve ser assim, assado, e aí vende, ou então ele mesmo se curva diante de uma imagem que lhe dá a forma de acordo com o seu pensamento artístico. Que coisa terrível. E o pior é que ele está fazendo isso, e isso é uma coisa séria, porque ele poderia, não é pecado o homem trabalhar com a arte, sendo que ele não traga ela para o espiritual, para o mundo espiritual, que não traga ela para que ela defenda ele de alguma coisa, mas simplesmente que ela servisse apenas de uma arte, de uma imagem, de uma forma que ele conseguiu representar da sua maneira, da sua habilidade artística, de fazer dando a forma àquela figura. Isso não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso. O problema é você trazer para o mundo espiritual, fazendo dela um ser que é inanimado a um ser divino. É verdade.
um ser divino, que não é nada, ele não respira, ele não tem fôlego, ele não tem poder nenhum, ele não ouve, ele não fala, nada. É inanimado. Inanimado não faz nada, não tem nada. E a pessoa quer que ele seja Deus. Ignorância plena destas pessoas que querem fazer disso e dessas coisas seu Deus. Né? Mas eles não sabem que estas coisas, que essa ignorância brutal exclui estas pessoas de Deus, exclui eles de chegar a Deus. Claro que sim, isso é óbvio, porque claro, se a pessoa faz o seu próprio Deus, ignorando o Deus existente, o Deus eterno, o Deus de toda a criação, obviamente que ele já está excluído dos que servem a Deus. Efésios 4,18 diz: excluídos da vida de Deus por causa da ignorância, pela dureza de seus corações. Excluídos pela ignorância, eles ignoram a Deus. Como vão poder ter acesso a Deus se eles ignoram a Deus? Pela dureza dos seus corações. Não querem saber de Deus? Estão excluídos. Não sei até quando, não sei qual a possibilidade destas pessoas ou de alguns, né? Porque a Bíblia diz que Deus é amor, é misericordioso e Ele perdoa a todos que vêm arrependidos, a todos que se arrependem. Como está lá em Atos também, que Deus não levou em conta em Romanos o tempo da ignorância dos que voltaram, dos que se arrependeram. Se alguém se arrepende e vem para Deus, Deus não leva em conta o tempo da ignorância em que ele viveu aprisionado nela. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É terrível isso? É. Por quê? Porque a pessoa vive na ignorância e pensam que é normal. Por quê? Porque ele tem o apoio do mundo. Ele tem o apoio do príncipe deste mundo, da estrutura deste mundo, do sistema deste mundo. Porque este mundo também, ele trabalha na contramão, eles ignoram a Deus, eles querem afastar a Deus das pessoas. Então, as pessoas são enganadas, se equivocam e sentem o apoio do sistema mundano. Por isso que a palavra, os profetas, os apóstolos, a Bíblia sempre trabalha fazendo com que as pessoas observem e não ande no mundanismo, não ande no conselho do mundo. Porque o mundo não trabalha ou não pensa em se achegar a Deus. Antes, ignora a Deus e se afasta de Deus. Portanto, a palavra do Senhor nos instrui a não sermos como eles e não andarmos com eles. Louvado seja o nome do Senhor para não ser excluído. Não devemos, 1 Tessalonicenses 1:14:5 diz: não devemos ser
como os incrédulos que não conhecem a Deus. Na outra palavra, na tradução aqui, não devemos ser como gentios, como seja essas pessoas publicanos, gentio, que os gentios são aqueles que não são judeus, né? E eu colocando aqui os incrédulos, ou aquelas pessoas que são, não querem ser religiosos, mas são seguem a filosofias, que não seguem as suas próprias sabedoria e acha que não depende de Deus, não precisa de Deus. Não devemos ser como essas pessoas. Por quê? Porque eles não conhecem a Deus, não conhecem o poder de Deus, não conhecem a graça de Deus, não conhecem a misericórdia de Deus, não conhecem o favor de Deus, não conhecem a justiça de Deus por enquanto, mas Deus conhece todas as coisas e sabe quem é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, é interessante, é precioso e a gente tem que entender. O mundo jaz no maligno, o mundo caminha para a sua destruição. Deus está no controle, as coisas só acontecem dentro do comando, do controle de Deus. Estamos chegando a época muito difícil, mas Deus está no controle, louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas têm que se cumprir, como está escrito, porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Por isso, se as pessoas observassem a palavra do Senhor, que é o nosso manual de vida, jamais ignorariam ao Senhor. Jamais, porque o Senhor nos instrui como devemos andar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que teme ao Senhor, aquele que anda na luz das instruções do Senhor, a Bíblia diz que ele não tropeça em nada, porque ele anda na luz do dia. Mas o que não anda na luz, que não teme ao Senhor, ele não sabe nem aquilo que tropeça, ele anda como na escuridão, nas trevas. Portanto, amigo que vai ouvir esta palavra, examine as Escrituras, como disse Jesus, examine, porque julgai-te nela o poder de Deus, e são elas que testificam do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, 1 de Pedro 1,14 diz: não os conformeis com os desejos que tinha antes na vossa ignorância. Que nós devemos exatamente, os que já são seguidores, que já são tementes, os que já estão buscando a Deus, os que já estão congregando para louvar a Deus, para louvar a Cristo, para servir a Cristo, diz, não conformeis ou não busqueis como os desejos que tinha antes. Se você está sentindo que deve voltar ou querendo sentir saudade dos seus desejos anteriores, antes de conhecer a Cristo, quando você ainda andava na sua ignorância, repreenda, ore, peça a Deus que lhe liberte desse desejo de voltar à ignorância antes de você seguir a Cristo. Por quê? Porque você e eu e todos éramos ignorantes e andava no nosso segundo curso do nosso nariz e não queríamos servir a Deus e nem agradar a Deus. Mas agora nós temos
o Espírito Santo, temos a palavra do Senhor que nos ensina, que nos mostra como nós devemos andar nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, agradando o Senhor e vivendo para o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ignorância é prejudicial. A ignorância, até carnalmente falando, até materialmente falando, os ignorantes sofrem muito. A ignorância, ela não respalda, ela não produz frutos bons, ela produz inimizade, divisões, porfias, mágoa, elas magoam, elas ferem as pessoas. E quando você ignora ao seu Criador, aquele que lhe fez, aquele que lhe cuida, aquele que lhe dá a vida, aquele que dá o fôlego de vida, aquele que pode te libertar e te dar vida, o que é que você acha que acontece? Você está se abraçando com a morte. Portanto, não ignorem a palavra de Deus. Louvado seja nesta noite. A palavra de Deus para você é para você examinar a Escritura, é para você clamar a Deus, é para você invocar a Deus, é para você temer a Deus e não para você ignorar a Deus, porque a natureza está testificando, testemunhando de Deus. A noite, o dia, tudo faz declaração de Deus. O nascer do sol pela manhã, as estrelas, a lua, a natureza, tudo faz menção a Deus, porque Deus é o Criador de todas estas coisas. Glória a Deus, é verdade. E o ar que você respira é a prova da existência de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todo ser vivente. Louvado seja o nome do Senhor. Não use o ar que você respira, que vem de Deus, para você blasfemar e você ignorar aquele que te dá este ar, pelo qual você pode falar. Louvado seja o nome do Senhor, grande Rei da Glória. Mas, por isso, ele diz lá em 1 Coríntios, ele vai dizer, você pode ler aí se quiser, 1 Coríntios 10, de 1 ao 10, mas eu vou ler apenas aqui, o versículo 1, que diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tá? Passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, e todos eles comeram de um manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque beberam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Veja, que coisa mais tremenda. Não ignoreis. Você que não sabe, não ignore. Busque o conhecimento de Deus. Busque o conhecimento de Deus, em vez de ignorar. Veja que muitas pessoas aqui, como Paulo estava falando para a igreja em Corintos, irmãos, porque os judeus, porque Moisés, eu quero só Moisés. Não, Cristo estava ali, alimentando e dando de beber aqueles que ele tirou do Egito.
Louvado seja o nome de Jesus. Guiando e alimentando, dando pão e água, aleluia, e livramento, e protegendo, coluna de fogo à noite e coluna de nuvem de dia, guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas os ignorantes não têm conhecimento das maravilhas de Deus, não têm conhecimento dos milagres de Deus, porque eles não conhecem a palavra de Deus, eles não conhecem ao Deus que lhe dá o respiro de vida, eles não têm conhecimento de nada, eles ignoram a vida e eles se abraçam com a ignorância que os leva à morte e à condenação eterna. A ignorância mata. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Paulo, ele vai instruir a igreja ainda. Falando agora para a igreja, mas ele está falando ali daquele grupo. E ele agora continua aqui em Coríntios 12, a respeito dos dons espirituais. E ele vai dizer, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não sejais ignorante. Ora, tem muito mais repreensão na Bíblia a respeito da ignorância. Porque é muito prejudicial para mim e para você a ignorância. Tem gente que enche a boca e fala que não se interessa de ter conhecimento da Bíblia, pensando que está fazendo o quê? Se protegendo de quê? Por não conhecer a palavra, pensa que está isento? Não. Antes, aceite a instrução do Senhor da vida, Jesus Cristo. Ele disse, examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia, 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 aleluia. Não ignore, querido. Caro pecador, aí uma música que diz, não ignorem a mensagem do Evangelho da cruz. Do Evangelho que pode salvar a tua alma para você viver com Deus por toda a eternidade. Não ignore esta mensagem, porque você pode nunca mais ouvi-la. O amanhã não te pertence, o amanhã não me pertence, pertence a Deus que é o nosso Criador. Por isso não ignore a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Não ignore a palavra de Deus. Não ignore a mensagem do amor de Cristo para salvar a sua alma. Aceite a Cristo. Entregue a sua vida a Cristo. Porque só Ele pode te dar vida eterna e vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa reflexão, esta ponderação desta mensagem. Combata a ignorância daqui para frente. Procure aprender de Deus, aprender de Cristo, mais e mais, lendo, orando, clamando, invocando o nome do Senhor, como está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque. Como você invoca o nome do Senhor? Clamando a Ele, pedindo socorro, confessando a sua necessidade por Ele, confessando que você é um pecador e necessita de ajuda, de socorro, e clame por Ele. E você receberá socorro, porque Deus, Ele diz em Tiago, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Portanto, se você buscar o Senhor,
ele se deixa ser achado de todos aqueles que o buscam. Está em Jeremias. Bom? E diz mais, clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Portanto, clame ao Senhor, invoque ao nome do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, aleluia. Confia nele e o mais ele fará. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e deixando esta palavra para o seu coração, que ela possa chegar no teu coração e encontrar guarida e salvar a tua alma, teu espírito, quebrar as cadeias que te manteve amarrado todo esse tempo, a cadeia da ignorância, as correntes da ignorância, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra. Ó Deus, que ela possa, Senhor, encontrar guarida nos corações. Que ela possa, Senhor amado, quebrar as correntes, as cadeias dos pecados que têm mantido as pessoas no albergue da ignorância. Que eles possam ser liberados para te adorar, para te servir em espírito e em verdade, Senhor. Deus soberano, em nome do Senhor Jesus, eu os recomendo debaixo da tua poderosa mão, Pai. Aqueles que invocarem o teu nome, Senhor, eles possam sentir o refrigério do perdão, Senhor amado, libertando eles da corrente do pecado. E eles possam, Senhor amado, servir-te, Senhor amado, em espírito e verdade, e glorificar e exaltar o teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, eu os recomendo debaixo da tua poderosa mão. Em nome do Senhor Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e eterno Pai, a doce consolações do Espírito Santo, descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra. E todos digamos amém e amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe e busque o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que Deus os abençoe.